Boa tarde a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Boa tarde, Padre Christian, boa tarde a todos os membros da nossa comunidade. Mais uma Masterclass e o tema de hoje, um tema bem interessante, que é perdão. E eu tenho certeza que o Padre pode falar muito sobre isso, já vou passar a palavra para ele, mas nós separamos aqui algumas perguntas que vocês mandaram para a gente, vocês sempre podem mandar para a gente, tá? Perguntas lá pelo suporte, pela comunidade, e a gente trata aqui também nas nossas Masterclass. E aí, já trazendo para o senhor aqui, padre, uma pergunta relacionada a esse tema. Aliás, antes disso, eu queria pedir para o senhor fazer a introdução aqui, né, e falar um pouco sobre isso, né, sobre perdão, a importância desse perdão nas nossas vidas. Então, boa tarde, padre. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos aí da comunidade Iluminados 7S. Deus abençoe a todos. Como o nosso tempo não é tão longo, eu vou fazer uma introdução de uns 7, 10 minutinhos, falando um pouquinho sobre o perdão, o caminho do perdão, os benefícios do perdão, e o restante do tempo a gente fica aí com as perguntas que vocês enviaram e também alguma que você queira. Pronto, foi. Ou alguma pergunta que você queira fazer. Olha, o perdão, ele é anterior ao próprio cristianismo. Quando nós lemos culturas antigas e milenares, já se falava sobre a questão de voltar ao relacionamento, de dar uma segunda chance, de deixar o passado no passado e aprender com aquilo que não é bom. Com o cristianismo, com Jesus Cristo, ele envolveu o perdão também com a graça de Deus. Uma vez que Deus me perdoa, eu sou chamado também a perdoar. A oração magna, quer dizer, a oração maior de todas, que é a oração do Pai Nosso, ela tem lá a questão própria do perdão. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Quer dizer, assim como Deus os perdoou quando éramos pecadores, nós somos chamados também a exercer este perdão. A palavra perdoar vem de perdonare. Donare é doar-se, é se entregar. Per é de novo, mas um de novo constante. Um de novo que começa e ele vai se renovando a cada manhã. Para o judeu, um bom judeu, ele precisava perdoar 3 vezes. São os 3 tempos. O tempo da vigília, que é o tempo da noite, o tempo da manhã e o tempo da tarde. Uma vez que ele perdoasse 3 vezes a mesma pessoa, ele não precisava perdoar mais. Ele já perdoou todas as vezes que a pessoa necessitava. Por isso que a gente brinca muito, e talvez vocês já tenham ouvido, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Essa questão aí dos 3, as 3 vezes do perdão. Pedro, vendo a vida de Jesus, as pregações de Jesus, aquilo que Jesus ensinava, ele faz uma pergunta, aumentando este número, ele até dobra o número, colocando mais um aí, podemos dizer, de lambuja. Ou seja, o número 7 é um número perfeito. Então, Pedro vai perguntar a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Olha que Pedro estava muito além de um judeu normal, não é? Se eles tinham que perdoar 3, Pedro coloca 7. E Jesus olha para Pedro e diz, eu não digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não é 490 vezes. Quando ele fala 70 vezes 7, é a perfeição, que é o número 7, vezes o decálogo, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos, que dá 70. Vezes 7, ou seja, a perfeição de Deus. Então, Jesus ensina que é preciso perdoar sempre. Para nós que somos cristãos, o horizonte do perdão é Cristo. Para você entender a dimensão do perdão, você não pode olhar para si mesmo e nem para a miséria do outro, mas olhar para a graça de nosso Senhor.
É por isso que grandes santos dizem que aquele que tem dificuldade ao perdão deveria olhar mais para a cruz. São João Crisóstomo, São João da Cruz, Santo Afonso Maria de Ligório e tantos outros santos, Santo Agostinho, eles falam sobre a importância de contemplar a cruz para entender o perdão. Então, perdoar não é nada mais do que você se dar a chance de ser feliz de novo. O perdão, ao contrário do que muitos pensam, não é para o outro. O perdão é para mim. Quando eu perdoo o outro, eu liberto o outro da prisão que eu criei para ele dentro do meu coração. Não perdoar o outro é você tomar veneno querendo que o outro morra. O não perdoar o outro, ele não faz diferença para o outro. A falta de perdão, ele contamina você. A pessoa que não perdoa, ela vai ficando tóxica, ela vai perdendo a alegria da vida, ela começa com dores psicossomáticas, a vida perde a cor e perde o brilho. O caminho central do perdão é o autoconhecimento. Quanto você se conhece e você se vê uma pessoa falha, uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que erra, nós temos mais facilidade a perdoar os outros, sabendo que nós somos da mesma matéria. É aquilo que vai dizer Santo Afonso, lembra que tu és pó e ao pó voltará. Muitas vezes, a nossa dificuldade de perdoar o outro, a origem é a falta do auto-perdão. Uma pessoa que não consegue se perdoar, ela tem muita dificuldade de perdoar o outro. Uma pessoa que não consegue se cuidar, ela tem muita dificuldade de cuidar do outro. Uma pessoa que não se entende, ela não entende o outro. Uma pessoa que não compreende a si mesma, ela não compreende o outro. Alguém que não é uma boa companhia para si mesmo, não vai ser uma boa companhia para o outro. Então, geralmente, a dificuldade que as pessoas têm de perdoar o outro é a falta do auto-perdão. Eu digo muito que receber o perdão de Deus é fácil. Você fez uma boa confissão, você abriu o seu coração, você reconheceu as suas falhas, você recebeu o perdão, está pronto. Muitas vezes, você perdoar os outros não é tão difícil assim se você ama verdadeiramente a pessoa. Porque se você não a perdoa, você vai enviando-a para longe. Se você a perdoa, você traz para perto, não é verdade? Qual é o perdão complicado? Onde que o perdão fica difícil? Quando é para você se perdoar. Pessoas que já cometeram atitudes nocivas, coisas erradas há anos atrás, e até hoje a pessoa sofre por causa disso. Ela não consegue se perdoar. Eu, como padre, já atendi a confissão de muitas pessoas que confessam pecados cometidos lá na adolescência, lá na juventude, a pessoa já é idosa. Eu falo, mas você nunca confessou isso? Não, padre. Toda vez que eu confesso, eu falo. Ou seja, Deus já perdoou, aquilo já está no passado, mas a pessoa não consegue se perdoar. O primeiro passo para as pessoas que querem se perdoar é entender que nós não somos seres perfeitos. A perfeição, ela é um atributo divino. Nós não somos deuses. Nós pecamos e nós pecaremos. Não porque nós queremos ou não, mas porque o pecado habita em nós. Então, quando nós lidamos com a miséria que nós somos, com o ser imperfeito que nós somos, claro, buscando um crescimento, nós vamos ter aí uma certa facilidade de perdoar o outro. Quando você não perdoa alguém, você está trancando esta pessoa dentro do seu coração. Aí você come com ela, você dorme com ela, você passeia com ela, esta pessoa não sai da sua cabeça. Você tem desejo de vingança, você tem desejo de dar o troco, e esta pessoa vai tirando a sua paz. Onde essa pessoa está, você não vai. Você ouve falar da pessoa, você se sente mal. E N situações
que vão contaminando o seu dia a dia. Repito, e que você precisa entender isso. Perdoar o outro é bom para você. Quando você perdoa o outro, você está libertando o outro da prisão emocional que você criou dentro de si mesmo. Deixa eu dar um exemplo para você me entender. Eu atendi há anos atrás, e eu cito esse exemplo muito, porque a pessoa é muito alegre, me conhece aqui de Divinópolis, eu não digo o nome dela, né? Eu atendi uma mulher muito depressiva, porque o marido a tinha abandonado, tinha arrumado uma amante 10 anos mais jovem e tinha viajado com ela para Fernando de Noronha. E a mulher, totalmente nervosa, depressiva, acompanhando as fotos do marido no Instagram, e o marido lá bebendo e nadando com a mulher, e dando para ela relógio, etc. E a mulher em tempo de morrer. Ela me procurou e disse, padre, eu não perdoo, eu não perdoo. Aí eu falei com ela, tá bom, mas pense comigo. Você está acompanhando as férias do seu marido lá em Fernando de Noronha com a amante lá, né? Com a outra mulher dele, 10 anos mais jovem. Eu estou acompanhando. Então, tá bom. Ele, na foto, ele está triste ou feliz? Está feliz. O safado só ri. Falei, pois é. Ele está comendo coisa ruim ou pratos nobres? Está comendo do bom e do melhor. Falei, pois é. Ele está tomando o quê? Vinho caro. O safado só toma vinho caro. Tá bom. À tarde ele tem feito o quê? Está andando de lancha com a piriguete. Está andando de lancha. E à noite, jantar romântico. Falei, então olha só. Você está aí com raiva, não come, não dorme, está com rancor, ele está sorrindo, passeando. Então, note que o seu perdão não é para ele. O perdão é você parar de sofrer. O perdão é você deixar a pessoa ir. O perdão é você dar-se a chance de ser feliz de novo, de reconstruir a sua história. A sua falta de perdão, o seu rancor, não faz mal ao seu marido em nada. Seu marido não dá nem tchum para você. Está passeando, está lá em Fernando de Noronha, curtindo a vida dele, e você está aqui chorosa, deprimida, e a ficha dela caiu. Ela entendeu que o perdão não era primeiramente para ele, mas era para ela. Não perdoar é você pegar um lixo emocional e guardar no seu guarda-roupa. Aqui em casa, eu moro sozinho, eu, de vez em quando, faço um grande saco de lixo e ponho na rua para o lixeiro levar. Eu não pego o meu lixo e guardo no meu guarda-roupa. No guarda-roupa eu gosto das roupas limpas, tudo cheiroso, as roupas passadas, tudo no lugar. O que nós fazemos com a falta de perdão? Você pega o lixo emocional que os outros jogaram em você e você guarda. Ao invés de você jogar fora, você vai guardando essas coisas. Tanto é que há casais que não se perdoaram e quando começam a brigar, aí começam a abrir o baú do passado. Ah, você lembra? Lá em 2004, num sábado, às 11 horas da manhã, lá na casa da minha mãe, que você me deu uma resposta assim, o marido nem lembra disso, ela lembra o dia exato, de anos atrás. Ela guardou um lixo emocional. A pessoa não conseguiu perdoar. E por último, a gente pode depois das perguntas aprofundar isso. Tá bom, você entendeu então o que é o perdão, a dimensão do perdão. Na questão da fé, a dimensão é cristológica, é olhando para a cruz de Cristo. Numa dimensão antropológica, é você se dar a chance de ser feliz de novo, é você se libertar desses fardos do passado. E a questão é, qual a sequência do perdão? Como eu faço para perdoar alguém que eu quero perdoar, mas eu ainda não consigo perdoar? Primeiramente, é o querer. Ah, padre, eu não quero perdoar mesmo. Então, meu filho, não tem o que fazer aí, não é? Não, eu quero perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu lembro do que a pessoa fez, isso ainda me dói, isso ainda não é uma cicatriz, é uma ferida, isso ainda me tira o sono, mas eu quero perdoar.
Então, a sequência ela é muito simples. Se você aplicar esta sequência, o perdão ele vai acontecer. Primeira coisa, número 1, não fale mal desta pessoa mais. Nós, quando não gostamos de alguém, quando a pessoa nos magoou, quando a pessoa pecou contra nós, o que o nosso inconsciente deseja? Ele deseja ser afagado, ele deseja que outras pessoas me digam, você está certo e o outro está errado. E como que eu consigo isso? Falando mal desta pessoa para a minha família, para os meus amigos. Aí vamos supor, um exemplo aqui, o Tiago fez algo contra mim. Ao invés de eu resolver com ele, eu perdoá-lo, eu começo a falar mal dele. Ah, mãe, o Tiago não sei o quê. A minha mãe vai dizer o quê? Tá vendo, Cristian? Tá vendo? É você que tá certo, ele tá errado. Aí meu irmão, meus amigos, o que acontece isso? Eu estou jogando lenha na fogueira. Eu estou jogando gasolina na falta de perdão. Então, quando eu falo mal da pessoa, para pessoas que ficarão ao meu lado, isso vai aumentando em mim o rancor e o desejo de retaliação. Então, primeira coisa, você quer perdoar alguém? Não fale mal dessa pessoa para ninguém. A partir de hoje, 0 comentário. Não diga o nome dessa pessoa. Se não vou para falar mal, se não vou para falar bem, não diga nada. Primeira coisa, não falar mal da pessoa. E isso na neurociência, você vai cortar do seu cérebro a necessidade de apoio emocional contra esta pessoa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você não vai pensar mal da pessoa. Tem gente que não fala, mas fica pensando. Ah, tomara que a pessoa perca o trabalho dela. Ah, a pessoa caiu e torceu um dedinho. Você não fala, mas pensa. Devia ter quebrado a perna, né? Ah, tal pessoa perdeu o trabalho. Oh, coisa boa! Foi porque ela fez coisa. Então, se você fica pensando coisas ruins para desta pessoa, você também está alimentando esta fogueira da falta do perdão. Então, não falar mal, não pensar mal. Quando eu falo pensar mal, é você desejar o mal para esta pessoa. Terceira etapa, não fazer mal, né? Suponhamos que uma pessoa que trabalha com você, você pode fazer o mal a ela, você pode estragar lá um relatório, não sei o que você pode fazer, não faça. Não fale mal, não deseje o mal, não faça o mal. São 3 verbos. Falar, pensar e agir. Não pense mal, não deseje o mal, não faça mal. E por último, que é o mais difícil, reze por esta pessoa todos os dias. No início, é da boca para fora. A gente tem preguiça de rezar. Falei, eu rezar para quem me fez mal? Meu marido me traiu, meu amigo roubou meu trabalho, tal pessoa falou mal de mim, mas é a sequência que Jesus colocou. Nós não somos cristãos. A gente não segue Jesus. O que Jesus ensina? Orai pelos vossos inimigos. Fazei o bem para aqueles que vos perseguem. No início, é uma oração de boca. É só boca. Você vai rezar com preguiça, você não queria rezar, mas reze. No passar dos dias, você verá que aquela oração não é mais da sua boca, ela é do seu coração. O dia que isso acontecer, aconteceu o perdão. E o perdão acontece muito mais pela graça de Deus do que pela minha vontade. E eu termino com um exemplo pesado. Um exemplo pesado que aconteceu aqui perto de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Uma mulher perdeu o seu marido e ela tinha uma filha de 7 anos. Ela começou a namorar um cara e rapidamente ela colocou o cara para morar na casa dela. E ela trabalhava e o cara não. Essas pessoas que a gente não pode julgar, mas é gente para a gente evitar e não se envolver, né? O que aconteceu? Num desses dias do trabalho dela, este homem, ele estuprou a menina de 7 anos. E para que a menina não contasse que fosse ele matou a menina. E enterrou a menina debaixo do sofá da casa.
E todo mundo procurando a menina, e cadê a menina, e cadê a menina? Passado alguns dias, aquele cheiro foi subindo para casa, a polícia desconfiou dele, prendeu o cara, tirou o sofá, lá estava o corpo da menina enterrado. Sepultaram a menina, prenderam o cara. Já foi a julgamento, está lá cumprindo a pena de anos. Minha pergunta é, meus caros, que dia que esta mãe vai acordar e ela vai dizer assim: hoje eu acordei com vontade de perdoar o cara que estuprou e matou a minha filha. Hoje eu estou com vontade de perdoar. Que dia que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer nunca. É uma ferida aberta no coração desta mulher. Mas quando ela entendeu, e ela entendeu, que perdoar a ele não era bom para ele, era bom para ela, porque ele estava intoxicando a vida dela. Toda vez que ela lembrava dele, ela tinha ódio dele. Ela fez um processo lento, um processo penoso, um processo de muitas lágrimas, até que ela conseguiu, e ela dá testemunho disso, perdoar aquele homem. E muitos perguntam a ela, mas como que você conseguiu perdoar o homem que matou a sua menina? E ela diz, ele não merece o meu perdão, mas eu o perdoei para que eu pudesse continuar vivendo. Porque se eu não o perdoasse, o meu rancor teria me matado. Então, olha, ela entendeu a dimensão do perdão. Aquele homem que fez isso com a filha dela, para ele tanto faz receber dela o perdão ou não. O que está feito, feito está. Mas o perdão que ela concedeu a ele trouxe paz ao coração dela. Apesar dela não ter mais a filha, aquilo é uma lembrança dolorosa, mas que não é uma ferida mais aberta. Pelo perdão, ela conseguiu cicatrizar aquela dor e hoje ela usa a dor como testemunho. Ela se transformou também, ela continua na profissão dela, mas ela se transformou também numa palestrante. Ela é convidada para muitos eventos, muitos lugares, onde ela dá esse testemunho sobre aquilo que ela viveu e como que ela conseguiu superar toda esta dor e continuar vivendo. Ela vai dizer que é o perdão, né? Na comunidade Luminar 7S, eu não vou entrar nisso aqui agora, porque nós temos vários passos lá da saúde espiritual que eu falo sobre o perdão. Eu falo vários tópicos por que perdoar é saudável. Então, isso eu não vou entrar aqui agora, porque é muita coisa e a comunidade já oferece isso aí para você. Penso que essa explanação deu para a gente passar um pouquinho sobre aí o caminho do perdão e como que a gente pode percorrer este caminho. Né, Tiago? Com certeza, padre. E assim, eu acho que falando isso, eu falo pela boca de todo mundo aqui, não tem preço ouvir essas suas palavras e realmente quem prestou atenção, quem internalizou isso que o senhor está falando, são atitudes muito poderosas mesmo para a nossa vida, né? E eu tenho uma pergunta aqui, padre, que foi enviada por um dos nossos iluminados, e eu vou fazer essa pergunta para o senhor, né? E aí em seguida eu já passo aí na sequência para o Celso, para a Cíntia, para a Márcia, né? Para as pessoas aí que já estão levantando a mãozinha para a gente conversar, tá bom? Então são duas perguntas que eu sintetizei em uma, padre, que basicamente é o seguinte: o que a gente deve fazer quando a gente perdoa um membro da nossa família, alguém muito próximo de nós, e a gente perdoa ela uma vez, recebe ela com carinho, só que ela vai e comete o mesmo erro de novo. E aí a gente vai, perdoa ela de novo, e ela vai, né, passa um tempo ali, mas depois de um tempo ela vai e comete aquele erro de novo. Ela recorrentemente ela continua fazendo aquela coisa, né? E aí o iluminado perguntou, né, o que a gente pode fazer, como fazer o outro enxergar que caso continue errando, a relação pode ficar insustentável, né? E como que a gente pode lidar com esse perdão para a pessoa que ela está o tempo todo errando? Tá. Então vamos resumir, bem resumidinho, né, Tiago? Nosso tempo hoje está meio apertado. Vamos lá. Primeira coisa, não misture o conceito entre perdoar e reconciliar. Uma coisa é perdão, outra coisa
é você reconciliar com a pessoa. Vou dar um exemplo rápido aqui para você entender. Você abriu uma empresa e você tem um sócio. O sócio passou perna em você e te roubou. Você não consegue confiar nessa pessoa de novo. Você vai perdoá-la sempre. Perdão sempre. Agora, o que você não precisa? Se reconciliar com ela. Fala, olha, eu te perdoo, eu não falo mal de você, eu não desejo o mal para você, eu não quero o mal para você, mas eu não quero você perto de mim. Conviver com você não dá. Você já provou que não é digno da minha confiança. Aconteceu o perdão? Aconteceu. Você não vai se vingar dessa pessoa, mas você não vai se reconciliar com ela. A pessoa vai seguir o caminho dela e você vai seguir o seu. Se alguém na sua família que vai voltando repetidamente na mesma atitude, o que você deve fazer não é dizer, a pessoa ela não vai escutar, é você mudar a sua atitude para com ela. Se a pessoa repete uma atitude negativa para com você, quem tem que mudar não é a pessoa, quem tem que mudar é você. A pergunta é, por que uma pessoa ela está repetindo com você a mesma atitude? O que você mostra para ela que ela tem essa certeza de que mesmo ela repetindo a atitude, nada vai mudar? Então, a questão aqui é a confusão entre ser uma pessoa que perdoa e ser uma pessoa boba, uma pessoa que se deixa usar pelos outros. E como você pode fazer para a pessoa entender que ela está no caminho errado? Não é falar com ela, é mudar com ela a atitude. Como que eu mudo a atitude? Tratando a pessoa bem, de maneira social, mas evitar, pelo menos neste tempo, um abrir de coração, um contar sonhos, projetos, muito riso, muito abraço. A pessoa vai notar que você mudou com ela. Você já não está mais sorridente, você não está mais abraçando. E se ela gosta de você, ela vai perguntar, olha, aconteceu alguma coisa? Eu estou notando que você está diferente comigo. É a sua hora de falar. Fala, olha, é por causa disso, 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 sem, claro, agredir a pessoa, mas mostrar para ela que aquele modo que ela tem vivido com você não confere o que você espera dela, uma vez que você tem sido algo e não tem recebido o retorno. Então, aqui é só você separar essas duas coisas. Primeiro, perdão é uma coisa, reconciliação é outra, e se a pessoa ela repete inúmeras vezes a mesma atitude, quem tem que mudar não é ela, é você.